Bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem-vindos ao canal Amálgama. Hoje falaremos sobre estratificação dos objetivos. A paz está no agora, mas a gente sabe que a mente é um universo sem fronteiras. E esse controle, essa astúcia de supervisionar os pensamentos exige treinamento. Até porque o cérebro é um músculo, o mais complexo talvez. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque aqui todo mundo tem um objetivo, tem uma meta, tem algum sonho, e às vezes a gente se sente incapaz de concretizá-lo. Até porque a gente está olhando a figura de forma completa, a gente às vezes se imagina lá, mas quando a gente para pensar no esforço que a gente tem que fazer para alcançar, bate aquele desânimo. Não sei, vamos usar um exemplo aí de um ator. Eu vi uma entrevista do Cauã Raymond, nem sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele falou que mudou para fora. Acho que ele morou fora do Brasil e ele se viu numa situação muito difícil. Ele queria atuar, ele queria ganhar grana e tal, e ele recebeu meio que de última hora a proposta de uma professora. Não, vem aqui, assiste minha aula e vê o que acontece. Aí ele foi, gostou, a professora viu o potencial nele e falou, volta pra próxima. Ele falou, não tem dinheiro, não tenho condições de bancar minha estadia aqui, não tenho condições de bancar esse curso. E ela falou, não, vou te dar uma oportunidade, você fica aqui, após as aulas você limpa o lugar e tal. E assim foi feito, dia após dia, treinando, fazendo aulas de atuação em teatro, e hoje está aí, é um dos atores brasileiros mais conhecidos no meio. Ah, mas esse tal de Cauã aí não é exemplo que eu estou modulando, enfim, não importa. A questão é que a jornada é sim dura. E o propósito, ele é como se fosse, ele é o foco, ele é para onde a gente está indo, ele é o direcionamento do barco, e no meio dessa trajetória haverá muitas tempestades. Então é por isso é bom ter o objetivo para a gente saber o direcionamento, só que na hora de diluir esses pequenos passos que a gente toma durante a caminhada, é bom separar em pequenos blocos que torna a carga mais leve. Então, eu estava pensando sobre isso. Estratificação do objetivo ou dos objetivos, né? Porque existe uma diferença entre estratégia e tática. A estratégia é aquele plano a longo prazo. É aquele plano de longa extensão até a gente chegar na nossa meta. As táticas são os movimentos que a gente vai fazer para concretizar essa estratégia a fim de alcançar o objetivo. Usando um exemplo mais lúdico, né? Eu usei um ator que trabalhou na Globo, ou trabalha na Globo, enfim. Agora vamos usar um exemplo que todo mundo passa, né? Quando encerra ali o domingo, apesar que tem muita gente que trabalha no domingo, mas enfim. Vamos supor que está ali à noite, acabando o Fantástico, tá batendo aquela tristeza. Dia seguinte é segunda. Enfim, normalmente, além de pensar, não, vou trabalhar no dia seguinte, bate aquele cansaço mental, porque os afazeres da semana, de segunda a sexta, sei lá, a pessoa tem faculdade, ela trabalha durante o dia e durante a noite ela vai para a faculdade. E tem os afazeres do trabalho, que já é aquela labuta, falar com o chefe, lidar com seus pares, aquela coisa que todo adulto passa, adolescente também, porque, enfim, nem todo mundo nasceu em berço de ouro e tem que trabalhar. E até quem nasceu em berço de ouro, convenhamos, todo mundo tem sua cruz para carregar, independente da pessoa, de gênero, condição financeira, crença, todo mundo tem seus desafios. Mas o foco aqui é o seguinte, você está ali no domingo à noite, planejando sua semana, ou deveria planejar, porque embora o Mike Tyson tenha uma frase
bem famosa do Mike Tyson, que todo plano vai por água abaixo após o primeiro soco na boca. Mas por que é bom planejar? Porque é o seguinte, você tem um foco lá na frente, né, seu objetivo, seu sonho, tem a estratégia a longo prazo e tem as táticas. Enfim, aí a vida vem como o Mike Tyson, te dá um soco na boca, te tira do curso. Só que é o seguinte, você tem aquela visão a longo prazo. A montanha, o topo da montanha é aquilo que eu quero alcançar. O barco sofreu uma mudança de curso. Isso acontece a todo instante. Quantas vezes você planejou alguma coisa e ela saiu totalmente diferente? Isso é normal. Isso é normal. Frustrante sim, chato, com certeza. Mas acontece muito. Beleza, você sofreu aquela mudança de percurso. Mas é por isso que essa é a importância do propósito. Você sabe para onde está indo. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você está planejando sua semana, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, enfim, domingo. Talvez você trabalhe de segunda a sexta e os finais de semana são aquele momento para você respirar, ter um pouco de lazer, aproveitar a família, os amigos, a namorado, o noivo, a noiva, enfim. Talvez essa é a dinâmica da sua semana. Só que, imagine isso num domingo à noite, você planejando tudo isso, já bate aquele cansaço. Meu Deus, olha a carga de trabalho que eu vou ter durante essa semana. Por isso que, no momento do planejamento, é bom estratificar o que eu vou fazer. E principalmente quando você está executando algo. Seja uma coisa simples como limpar uma casa. Antes de eu limpar a casa eu vou lavar as louças. Depois que eu lavar as louças eu vou lavar o banheiro. Depois de lavar o banheiro vou estender as roupas. Você bateu a roupa, enfim, exemplo. Depois vou limpar o chão, limpar os móveis, enfim. Eu não sei qual é a sua estratégia. Mas você estratificar, separar item por item, objeto por objeto, pequenas ações, aquela situação gradativa, como se fosse um degrau de cada vez. Isso te dá aquela sensação de estar fazendo menos esforço, porque é uma ação simples. Aí você junta uma pequena ação todos os dias, e lá na frente isso vai gerar um grande efeito. Isso a nível de treino, a nível de estudo, porque às vezes esse é um grande problema das redes sociais. A gente fica com aquela sensação, sempre fica se comparando. Questão de estudo, sempre aparece um gênio que, cara, estudou 6 meses ou 1 ano e passou naquele concurso dos sonhos. Ou aquela pessoa que treinou alguns meses e obteve aquele resultado esplêndido. Enfim, tudo é modulável nas redes sociais. Mas o que funciona é o seguinte: pequenas ações todos os dias geram um grande resultado. Eu estava pensando sobre isso porque acho que, vez ou outra, todo ser humano passa por isso. A gente tem alguma meta, tem algum objetivo, só que pensar no esforço que a gente vai fazer gera aquele cansaço todo. Enfim, explanando, né? Colocando em linhas gerais o que eu queria trazer nesse vídeo, eu também trouxe aqui uma dica, né? Porque as organizações, quando se trata do poder público, ela tem certas diretrizes para implementar melhor seus serviços, né? O Estado presta vários serviços, seja na ordem pessoal ou geral, seja serviços, né? Ou na questão mercadológica, ela tem uma cartilha a seguir. E a gente poderia aplicar muito bem isso nas nossas vidas. Mas isso é feito para CNPJ, isso é para pessoa jurídica. Não, mas isso é possível aplicar na pessoa física. Então, os exemplos que eu vou trazer aqui, a estratégia, enfim, é aplicada para a empresa. De certa forma, é aplicada para a empresa, mas a gente pode adaptar para nossas vidas. Porque tudo que for para a nossa construção, para a nossa melhora, eu acredito que é bem-vindo, né? A gente levando para o campo social aí, todo mundo tem algo a te ensinar, inclusive o que não fazer. Então vamos analisar aqui estratégia organizacional, que é um plano de ação abrangente que define como uma empresa utilizará seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos, para alcançar objetivos claros
enfrentar o ambiente de mercado e obter crescimento sustentável a longo prazo. Aqui a gente já vê justificando a estratégia, né, que é a longo prazo. Ela envolve analisar o ambiente interno e externo, identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, definir um curso de ação coerente para o sucesso. Aqui, esse trecho aqui é conheça-te a ti mesmo. Você sabe quais são suas fraquezas e quais são suas forças. Então, se você tem algum calcanhar de Aquiles, alguma coisa que prejudica você treinar, você se alimentar melhor, você estudar, então é o seguinte, já tira isso para escanteio. Se o seu problema é com celular, telas, diminui. Eu vi uma dica aí, esqueci do indivíduo, mas sei lá, se você puder, desliga o celular um dia da semana, enfim, dá seu jeito. Então, conheça ti mesmo, vê quais são suas forças e quais são suas fraquezas. Ah, vou deixar as forças de lado? Não, tem que trabalhar isso. É como se fosse um personagem de RPG, um degrau de cada vez, upando todos os dias. Pequenas ações geram grandes resultados. E quais são os elementos essenciais de uma estratégia organizacional? Lembrando que a gente pode aplicar isso às nossas vidas. Missão e visão. Uma declaração clara sobre o propósito da empresa e o futuro desejado, adaptando para nossas vidas. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Ah, eu quero ser o professor pica da galáxia da universidade. Beleza. Essa é a sua visão de futuro. A montanha, o topo da montanha. O que você deseja alcançar. Então essa é a sua missão, a sua visão. Galera, lembrando que isso é um exemplo entre milhões. O seu sonho tem que fazer sentido para você. Sua realidade é única e exclusivamente sua. Então eu não posso falar por você. Mas com certeza aí dentro do seu coraçãozinho você tem a missão e visão. Próximo. Objetivos claros. Metas detalhadas e alinhadas com a sua missão e visão. Aí agora a gente começa a estratificar. Missão e visão, visão a longo prazo, objetivo, sonho. Objetivos claros. Qual é a estratégia que eu vou utilizar até chegar lá? Então a gente já começou a diluir isso para tornar a caminhada sustentável. É que nem quando uma pessoa quer emagrecer, ela vai no nutricionista e já quer passar. Ela falou: não, doutor, eu tentei aquela sei lá, um detox, eu fiquei sem comer 2 dias, aí quando eu voltei comendo mais. Não adianta fazer loucura. Tem que ser uma estratégia possível de sustentar por um longo prazo. É só assim que você vence. Você vence no longo prazo. Se você não tem recursos, não vem de uma família nobre, não é a pessoa mais inteligente do mundo, enfim. Essas são as ferramentas que a vida te deu. Dá seu jeito. Então, a nossa estratégia é vencer a longo prazo. Próximo, alocação de recursos. O uso eficiente dos recursos disponíveis, financeiros, humanos, tecnológicos, para atingir os objetivos. Aqui, alocação de recursos, o melhor recurso e o mais limitado que a gente tem é tempo. Onde a gente vai alocar ele? Se você está querendo ganhar músculo, atingir uma forma física melhor, ou ficar mais inteligente, né, estudar, ou sei lá, fazer uma viagem, vai ter que começar a alocar recursos. Ah, vamos usar o exemplo da viagem. Eu quero fazer uma viagem internacional. Eu não quero parcelar isso no cartão, gerar uma dívida, então começa a poupar dinheiro. Ah, mas eu não consigo poupar muito, não consigo poupar, sei lá, 50, 100 reais. Então é melhor começar agora. Enfim, essa é a estratégia de alocar recursos, né? Que é um dos passos para alcançar o objetivo final. A análise de ambiente, que é outro tópico, que é a avaliação dos fatores internos, forças e fraquezas, conhece a ti mesmo, né? Lembrando que isso daqui é aplicado para a empresa, mas estamos traduzindo isso para a nossa realidade. E externos, isso daqui é olhar os fatores internos e externos, oportunidades e ameaças, né, do mercado. Enfim, aqui é uma análise geral. Eu quero treinar. Quem você está seguindo na internet, né? Quem está te orientando? O personal lá na academia, o que ele está te passando? Você está estudando o que você quer treinar em algum livro, em algum panfleto? Enfim, analise o ambiente. Todo mundo tem algo a ensinar, mas é bom a gente ter esse senso crítico, porque o que não falta nas ruas por aí é charlatão.
Então essa seria a análise do ambiente. Vantagem competitiva, que é outro tópico. Avaliação, não, na verdade, vantagem competitiva, a identificação do que a empresa faz melhor que os concorrentes. O que você tem de bom, o que você tem a oferecer, qual é o seu diferencial. Creio eu que a sua missão e visão, ou seja, objetivo, sonho, casa com as suas habilidades, com as suas aptidões. Sei lá, se você tem alguma pretensão artística, talvez você é bom nisso. Se não for estar trabalhando para ser. Ah, eu quero ser professor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um músico, enfim. São várias áreas aí que um ser humano pode ir. Então, qual é a sua vantagem competitiva? Porque estamos em plena competição. A partir do momento que a gente veio para esse mundo, filho, é luta. É luta. Aceita que dói menos. Outro ponto, liderança e foco. Uma orientação clara por parte da liderança e um foco nos objetivos prioritários. Aquela organização interna, né? O que você vai priorizar, o que você vai excluir. A gente não consegue abraçar o mundo, filho. A gente não consegue. Senhoras e senhores, a gente não consegue fazer tudo. O ser humano é limitadíssimo. Embora a gente, quando é criança, ache que tem todo o tempo do mundo, quando você vira adulto e começa a envelhecer, vê o quanto o tempo é escasso. Às vezes você trabalha pra caramba durante o dia, faz um monte de coisa, estuda, treina, chega no final do dia arrasado, cansado, olha pra trás e fala, caramba, 24 horas é pouco. Acho que toda pessoa passa por isso, cedo ou tarde passa. E por fim, que eu acho que é o item mais essencial, flexibilidade, que é a capacidade de adaptar a estratégia a mudanças do mercado e aos novos desafios. Senhoras e senhores, eu tinha dito que o Mike Tyson tinha uma frase muito interessante, que é: toda estratégia cai por terra depois de um soco na boca. Então a flexibilidade é isso. Durante a jornada haverá dificuldades, haverá empecilhos, haverá contratempos e haverá muita frustração. E a flexibilidade é isso. Você toma pancada e volta pro jogo. Caiu, levanta. Ah, me dei mal, frustrou, continua. E essa flexibilidade envolve também inteligência, sapiência. Porque às vezes você aplicou uma tática para concluir essa estratégia que não funcionou. Você pega esse revés, porque é o seguinte, quando a gente não acerta, a gente aprende. E aplica de uma forma diferente. Porque loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é impossível. Então, eu estava pensando sobre isso, né, quando estava fazendo alguns afazeres aqui em casa, e percebi, estava planejando minha semana e deu aquele nó na cabeça. Meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Já bateu aquele cansaço antecipado. Mas aí eu respirei fundo e pensei, qual é o próximo passo? O que eu devo fazer a seguir? Eu senti que exigi menos da minha mente. Então é o seguinte, um passo de cada vez. Com paciência, perseverança e com inteligência. Porque esse jogo é no longo prazo, senhoras e senhores. É no longo prazo. Então, esse foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem o que vocês pensam a respeito desse assunto. É sempre interessante trazer a sua opinião para a gente discutir e aprender, porque eu não sou dono da razão e isso daqui foi uma experiência. Eu trouxe foi uma experiência. Então, coloque aí no comentário o que você achou, o que você tem a acrescentar a esse assunto, quais foram seus desafios, quais são seus desafios e o que você faz para superá-los, para a gente aprender um pouquinho também. Por favor, se inscreva no canal, clica no gostei para receber os próximos vídeos, né? E até mais, pessoal. Forte abraço, senhoras e senhores.